Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre nossas vidas, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, aqueles que estão acamados em casa, nos hospitais, nas UTIs, também aqueles que farão a sua passagem no dia de hoje ou por esses dias. Rezemos pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Hoje a Igreja celebra Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa de Ávila. Filha do segundo casamento de um judeu convertido, Santa Teresa de Ávila nasceu no dia 28 de março de 1515. Durante sua infância feliz, junto com seus irmãos e primos, sentia-se atraída pelos romances cavalheirescos. Depois da morte em batalha do irmão mais velho, em 1524, e da perda da mãe Beatriz, a jovem foi mandada estudar em um mosteiro agostiniano de Nossa Senhora das Graças, onde passou por uma primeira crise existencial. Ao ser acometida por uma grave doença, voltou para a casa paterna, onde presenciou a partida do amado irmão Rodrigo para as colônias espanholas no além-mar. Em 1536 foi atingida pela chamada Grande Crise, que amadureceu a sua decisão de entrar para o Mosteiro das Carmelitas da Encarnação em Ávila. Mas seu pai era contrário e Teresa fugiu de casa. Acolhida pelas monjas, fez a profissão religiosa em 3 de novembro de 1537. A sua saúde voltou logo a comprometê-la. Apesar do consequente retorno à família, o caso foi julgado desesperador. Então Teresa foi reconduzida ao convento, onde as irmãs começaram a preparar seu funeral. Porém, de modo inexplicável, em poucos dias, a enferma melhorou. Parcialmente liberada dos compromissos da vida claustral, por causa da sua convalescença, de caráter alegre, amante da música, da poesia, da leitura e escritura, começou a tecer uma rede densa de amizades, atraindo a si várias pessoas desejosas de encontrá-la. No entanto, percebeu que estes encontros eram motivos de distração da sua principal tarefa de rezar, que ocasionou sua segunda conversão. Os meus olhos defrontaram-se com uma imagem. Parecia Nosso Senhor coberto de chagas. Quando o vi, fiquei tomada de comoção. Debruçando-me em lágrimas, lancei-me aos seus pés e lhe supliquei para dar-me força para não ofendê-lo mais. As visões e êxtases representam o capítulo mais misterioso e interessante da vida de Santa Teresa de Ávila. Em sua autobibliografia, redigida a pedido do bispo, e em outros textos e cartas,
ela descreve os vários níveis das manifestações divinas, visuais e auditivas. Ela é representada em levitação, em síncope e caída como morta. Assim a reproduziu Bernini por volta de 1650, na estátua de Santa Maria da Vitória, em Roma. A estas manifestações corresponde um grande crescimento espiritual, como Teresa, que tinha inclinação natural para a escritura e a poesia, descreve em seus textos místicos, entre os mais claros, importantes, poéticos, jamais escritos. Não sendo entendida na sua intensa espiritualidade e até considerada por alguns de seus confessores como vítima de ilusões demoníacas, ela foi ajudada pelo jesuíta Francisco Borjas e pelo franciscano Frei Pedro de Alcântara, que puseram fim às dúvidas dos seus acusadores. Teresa teve a intuição de reformar o Carmelo por causa da sua desorganização interna. Em 1566, o superior geral da ordem deu-lhe a autorização de fundar em Castela vários mosteiros, inclusive 2 para os carmelitas descalços. Assim surgiram conventos em Medina, Malagón e Maladolid, 1568, Toledo e Pastrana, 1569, Salamanca, 1570, Alba de Tormes, 1571, Segóvia, Beas e Sevilha, 1574, Sória, 1581, Burgos, 1582. Em 1567, foi decisivo o encontro de Teresa com o jovem estudante de Salamanca, recém-ordenado sacerdote, com o nome de João da Cruz. O jovem recebe o hábito dos descalços e acompanha a fundadora nas suas viagens. Juntos, superaram vários acontecimentos dolorosos, entre os quais as divisões internas da ordem e até acusações de heresias. Por fim, Teresa levou vantagem com o nascimento da ordem reformada das Carmelitas e dos Carmelitas descalços. A obra mais famosa de Teresa é certamente o Castelo Interior, itinerário da alma na busca de Deus, mediante 7 passagens particulares de elevação, como também o caminho da perfeição, as fundações e muitíssimas máximas, poesias e orações. Incansável, apesar da fragilidade de sua saúde, Santa Teresa de Ávila faleceu em Alba de Tormes em 1582, durante uma das suas viagens. Oremos. Nós o suplicamos, Senhor, que vossa graça nos preceda e acompanhe e nos torne atentos para perseverar na prática do bem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus
e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós devereis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus está aqui exortando fariseus, porque eles pagam o dízimo de suas colheitas, hortelã, arruda e todas as outras ervas, mas deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Então, Jesus está aqui exortando que aquilo que é simplesmente uma ação humana, uma prática humana, um preceito humano, eles cumprem plenamente, embora a justiça e o amor de Deus eles deixam de lado. Eles não honram o Senhor com devida glória que ele o merece. A justiça de Deus, ela fica de lado, porque a justiça de Deus, ela é justa, severa e exigente. Requer responsabilidade, mudança de vida e requer observância em todos os preceitos, levando em conta a pessoa humana. E isto era algo que não era praticado pelos fariseus. Então, por isso, Jesus ele sempre está aqui exortando: ai de vós, fariseus. Este ai de vós significa que estão no erro, estão afastados de Deus, porque simplesmente são cumpridores de preceitos e nem sempre são preceitos divinos. Quando
um mestre da lei, ele ouve esta exortação de Jesus, ele também fica indignado, sente-se ofendido pelas palavras de Jesus. Então, ele toma a palavra e vai dizer a Jesus: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. E Jesus também os exorta: ai de vós também, mestres da lei. Ou seja, vocês, mestres da lei, também estão errados, também agem hipocritamente. Por que fazem isto? Colocam sobre homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Então Jesus, ao observar a atitude errônea desses homens, ele os exorta. Exorta para que volte para a verdade. Sejam honestos na justiça divina, na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem como mais protegido, amado e guardado, que a pessoa humana. Não manipule, não oprima, não subjugue, apesar dos julgos ao qual vós mesmos não são capazes de carregar. Então, este ai de vós, ele se aplica àquelas atitudes errôneas cometidas. E se Jesus estivesse aqui no meio de nós, se Jesus voltasse entre nós, quantos ai de vós nós deveríamos ouvir pelas nossas práticas errôneas, pelas vezes que somos infiéis à sua palavra, pelas vezes que somos infiéis na oração, pelas vezes que somos conduzidos pela nossa própria vontade, pela nossa própria paixão, pelo nosso próprio desejo, a vontade de ter, a vontade de dominar, de oprimir, ter um poder soberano sobre o outro. Então, Jesus olharia para mim e para você e também expressaria: ai de vós, geração hipócrita, que olha para a palavra de Deus e tira somente aquilo que te exalta, mas aquilo que te repreende e que te alinha nos caminhos de Deus, vós faz de conta que não enxergam. Então, este também seria o ai de vós designado para nós da parte de Jesus. Quando a infidelidade ela toma conta de nós, retirando-nos da presença de Deus para qualquer outra atividade, seja ela qual for, nós estamos sendo vulneráveis à exortação de Jesus: ai de vós que pratica somente os seus preceitos, mas não guarda a minha palavra, não segue os meus mandamentos. Então, queridos e amados, nós precisamos de observar esta palavra, colocá-la em prática, em nossa vida, no nosso agir, no nosso existir
e no nosso proceder, que a decência divina, que a virtude divina, que a prudência divina, ela esteja inserida e seja manifestada em nós para o nosso bom viver nesta terra e um dia alcançarmos a morada eterna. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de São José, de Santa Teresa d'Ávila, o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia.